Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas essa é a nossa terceira aula do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio. E olha o nosso tema: respeitar o outro é respeitar a si mesmo. Tudo bem? Então, preste bastante atenção aqui na explicação, se liga aqui nos conceitos, para que depois você possa responder as atividades que estão aqui embaixo de uma forma bem tranquila para cumprir aí essa etapa do terceiro bimestre em filosofia, tudo bem? Olha só, todo esse material eu peguei lá no Centro de Mídias, tudo bem, do Estado de São Paulo. Olha só, aqui a gente consegue visualizar algumas imagens, né, de indivíduos, de pessoas que muitas vezes a gente pode perceber que os indivíduos eles são diferentes, né? E a gente pode visualizar aí essas diferenças relacionadas com as características físicas de cada um. A habilidade de hoje é identificar e criticar práticas de humilhação social. E os conceitos abordados, que a gente já viu na semana passada, foi o conceito de humilhação, discriminação, preconceito, alteridade, empatia, invisibilidade social e também o conceito de respeito. Então, olha só, uma das primeiras coisas que a gente precisa visualizar, então, olha só a questão: que situações você já presenciou ou vivenciou de discriminação relacionada à idade? Como se sentiu e por que acha que se sentiu assim? Ou seja, você já viu algum idoso ou alguma pessoa que é discriminada pela idade dela? Isso não acontece só com idoso, logicamente. Por exemplo, em alguma situação que a pessoa é discriminada, ou seja, separada porque ela também é mais nova, a gente pode entender como sendo um tipo de preconceito, um tipo de discriminação. Né? Isso é uma coisa confortável? A pessoa pode estar passando por algum tipo de humilhação por causa disso? Né? Com certeza. Então, olha só esse conceito, o conceito de ageísmo. O que significa isso? Forma de discriminação que se dá por causa de uma perspectiva preconceituosa de determinada faixa etária. Embora geralmente se dê na maioria contra pessoas idosas, pode se dirigir a pessoas de qualquer idade. Né? Por exemplo, dependendo do emprego, uma pessoa de 40 ou 50 anos de idade, que nem é idosa, pode estar passando por algum tipo de discriminação por causa disso, né? Então vamos lá, olha só. Simone de Beauvoir, uma filósofa francesa, né, escritora, inclusive de literatura, teatro, ela escreveu a obra A Velhice em 1970, onde ela fez uma reflexão pautada na percepção de que pensar a velhice é pensar o seu destino, né? Ou seja, todos nós temos como destino, de certa forma, a velhice. Aqui uma imagem da Simone de Beauvoir, e olha o que ela diz: vivemos num mundo com uma perspectiva utilitarista das relações. Apesar do respeito normalmente recebido pelo papel afetivo que ocupa nas relações individuais, o idoso é culpabilizado por uma sobrecarga de tarefas que demanda, assim como perde sua autonomia por ser visto como um incapacitado, o que se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho. Né? Em muitas situações, o idoso ele é visto como alguém descartável, porque não é mais produtivo, digamos assim. Ou seja, se trata de uma situação bastante humilhante muitas vezes, né? Quando alguém só é visto na perspectiva do quanto que ela pode produzir em termos, né, do ponto de vista do mercado, né, do ponto de vista do emprego, digamos assim. Então, olha só, tendo em vista esses preconceitos, né, essa humilhação que o idoso pode sofrer e violência, inclusive por causa disso, existe o Estatuto do Idoso. Olha só o que diz o artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados à pessoa com idade superior ou igual a 60 anos. Segundo artigo,
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, né? Ele não pode ficar isolado, fechado, preso de alguma forma, né? Sofrer violência por causa disso, enfim. Tudo isso aqui são direitos assegurados ao idoso, né? Então, para a gente entender, né? Assim como também o direito do idoso, né, foi assegurado no Estatuto desde 2003, temos também um Estatuto da criança e do adolescente, né, que esse ano ele está completando 30 anos. Então, assim, para a gente pensar, por que foi preciso escrever um estatuto para as crianças e para os adolescentes? Será que as crianças e os adolescentes também sofrem algum tipo de humilhação, algum tipo de discriminação? Então, olha só o que diz o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que tem o apelido aí de ECA, que são as iniciais. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, 17 anos de idade é adolescente, né? 18 anos de idade é adolescente. Passou disso, não é mais. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que se trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de se lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, de situação familiar, de idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condições pessoais de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive, ou seja, todas as crianças são contempladas por este estatuto. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? Então vejam aí quantos direitos assegurados, né, tanto ao idoso lá no Estatuto do Idoso, como aqui no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, para a gente poder refletir aí duas questões. Ao refletir sobre o pensamento de Simone de Beauvoir, sobre a questão lá, né, da utilidade, o Estatuto do Idoso e o ECA, quais são as maiores dificuldades que as crianças e adolescentes e os idosos ainda enfrentam em nossa sociedade? Qual é a maior dificuldade que eles ainda têm, né? Os maiores barreiras que criança e idoso ainda têm na nossa sociedade, né? E pensando lá na reflexão da Simone de Beauvoir sobre a utilidade. Qual é o papel, questão 2, diante dessas dificuldades? Qual que é o nosso papel? O que a gente pode fazer para conseguir ajudar a superar essas dificuldades na sociedade onde a gente vive? Uma outra questão que vai ser colocada aí é o conceito de aporofobia, né? Ou seja, o que é isso? É um sentimento de repulsa, medo ou rejeição que tem por alvo aqueles que são desprovidos de recursos materiais e financeiros.
né, é aquele de preconceito pela condição social da pessoa, né, em termos de riqueza ou pobreza, né? Ou seja, uh, muitas vezes, né, as pessoas mais pobres, mais em situação de miseráveis, né, elas podem sofrer discriminação por isso, né? E é uma discriminação muito dolorosa, muito violenta, porque daí muitas vezes ela vai, enfim, entrar num ciclo de não conseguir mais sair da sua situação de extrema pobreza. Então, aí algumas questões também para a gente poder pensar sobre esse tema. Nossa condição material e nossos recursos financeiros são elementos suficientes para definir quem somos? Né? Muitas vezes as pessoas são julgadas, rotuladas, contempladas apenas pela sua aparência. E a aparência muitas vezes reflete a condição material. Mas será que a pessoa, a humanidade dela pode ser reduzida justamente a isso? É essa que essa pergunta está se referindo, né? Você acredita que há mais mérito em ganhar ou em conquistar? Né? Ou seja, uma pessoa que está passando fome. Será que existe mais mérito nela ganhar alimento ou nela conseguir, pelo seu próprio esforço, conseguir seu próprio alimento? Coloca aí o que você acha. E a questão 3, uma vez que não possuímos todas as mesmas condições, é coerente desvalorizar aquele que tem menos condições do que os outros para conquistar o que entende como uma vida digna? Né? Ou seja, é justo desvalorizar alguém pela falta de condições que esse alguém tem? Então pensa aí nessas respostas, responde com carinho, responde com atenção, para que a gente tenha contemplado aí essa semana de atividade em filosofia, tudo bem? Saudade de vocês, um abraço virtual, um beijo no coração e até a próxima aula.